Olá, igreja, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico com a série de mensagens A Segurança do Cristão. Essa série que está baseada nas cartas do apóstolo João, 3 cartas do Novo Testamento. Na semana passada nós terminamos o estudo da segunda carta e hoje, com a graça de Deus, nós vamos iniciar o estudo da terceira carta de João, a menor carta do Novo Testamento. Eu espero que, assim como a primeira e a segunda carta de João falaram ao seu coração, essa também possa ministrar sobre a sua vida nesta hora. Mas antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero convidar você e a sua família para estarem aqui conosco no templo da Sexta Igreja, na próxima sexta-feira, a partir das 5 horas da manhã. Toda sexta-feira acontece aqui no templo o clamor pela família, a oração da madrugada. Mas nessa próxima sexta-feira nós teremos um encontro especial. Após a oração nós teremos uma confraternização, um café da manhã e queremos convidar você e a sua família para estarem conosco. Para você participar dessa confraternização, basta você trazer um prato de quitanda e participar desse momento de celebração, de comunhão com a igreja, com o povo de Deus. Então venha, participe conosco, venha interceder e orar em favor da sua família. E vamos ler o texto bíblico do nosso estudo de hoje, que se encontra na terceira carta do apóstolo João, os versos de 1 a 5, que nos diz assim: O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vida de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso faz mesmo quando são estrangeiros. Queridos, a primeira carta de João, quando nós estudamos, nós vimos que o objetivo do apóstolo ali era ensinar sobre as marcas do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo de Jesus. E as 3 cartas de João revelam para nós algumas lições de como o verdadeiro crente, o verdadeiro discípulo deve andar e proceder nesse mundo. Ao estudar a primeira carta, nós vimos que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele tem uma doutrina correta, ele tem uma vida moral correta e ele ama ao seu próximo, aos seus irmãos. A segunda carta que nós terminamos de estudar na semana passada, João tratou sobre a importância de nós lutarmos pela fé viva. Na segunda carta, João fala sobre o perigo de alguns falsos mestres que estavam se aproveitando dos crentes daqueles dias para semearem heresia no meio do povo de Deus, no coração daqueles seguidores de Jesus. E João fala então sobre essa necessidade de os crentes estarem alertas quanto ao perigo que os falsos mestres podem promover à igreja de Cristo. E na segunda carta, João fala sobre a importância da verdade. É necessário nós buscarmos a verdade, que as Escrituras, que a palavra de Deus do início ao fim. Para que nós possamos vencer contra os falsos mestres, é necessário que nós conheçamos a verdade e também amemos uns aos outros, os nossos irmãos. Já na terceira carta do apóstolo João, essa carta que nós vamos começar o estudo hoje, João fala sobre um problema que estava acontecendo numa de suas igrejas, uma das igrejas a qual João era presbítero, ou seja, era líder, era responsável por aqueles irmãos. E é em favor desta igreja, sobre os cuidados do apóstolo João, que ele então vai escrever esta carta com o intuito de abençoar aqueles irmãos. Na segunda carta de João, falsos mestres estão se passando de crentes para explorar a hospitalidade dos irmãos. Na segunda carta, os falsos mestres apelavam para um amor, mas negavam a verdade. Eles davam ênfase ao amor aos irmãos, o amor entre
o semelhante, entre o próximo. Mas eles negavam o principal, a verdade de Deus. Já na terceira carta, o falso líder, ele apelava para a verdade, mas negava o amor. A segunda carta coloca o aspecto negativo da hospitalidade. João, lá na segunda carta, ele fala que nós não devemos hospedar absolutamente ninguém que traga um outro evangelho, aquele que não é verdadeiro. Então, aqueles que não trazem a verdade, esses nós não devemos abrir a porta da nossa casa para eles. Já a terceira carta, ela fala sobre a hospitalidade de forma positiva. Aqueles que falam a verdade agora nessa terceira carta devem ser recebidos em amor. A ênfase agora aqui nessa terceira carta é a necessidade que nós temos de amar uns aos outros, de amar ao nosso irmão. O problema que a igreja estava enfrentando aqui na terceira carta não era a falta da verdade, mas a falta do amor. Já na segunda carta que nós estudamos, o problema não era a falta do amor, mas a falta da verdade. Assim, as duas cartas devem ser lidas juntas para nós termos uma ideia equilibrada dessa prática. E uma das palavras-chave dessa terceira carta de João é a palavra testemunho. João vai falar sobre a importância do testemunho, sobre a necessidade de nós testemunharmos perante o mundo, perante aqueles que não conhecem a Deus. A terceira carta não significa apenas o que nós devemos testemunhar, dizer com as nossas palavras, mas testemunhar no sentido daquilo que nós fazemos. É sobre esse aspecto que João vai desenvolver aqui na sua terceira carta, o aspecto do testemunho na sua ação, na sua prática. Cada cristão é uma testemunha, seja boa ou seja má. E aqui nessa terceira carta, João vai destacar 3 personagens, 3 homens que eram conhecidos daquela época. Primeiro, Gaio, que era um homem fiel a Deus e hospitaleiro, um dos líderes das igrejas daquela época. Diótrefes era também um líder, mas ele era corrompido pelo poder. Diferente de Gaio, Diótrefes havia se corrompido o seu coração, a sua alma, pelo poder da sua liderança. Ele era contrário ao trabalho dos missionários. Ele não apoiava a obra de Deus naquela época, mas defendia os seus próprios interesses. Demétrio era um outro personagem que era um homem fiel e que está no caminho certo. Então o apóstolo João ele vai falar sobre esses 3 personagens aqui nessa terceira carta. Essa carta fala de Gaio, Diótrefes e Demétrio. E é interessante a gente olhar para essa carta e entender que na igreja visível há salvos e perdidos. Nem todo mundo que se diz crente, que se diz membro de uma igreja hoje, é um verdadeiro cristão, é um verdadeiro discípulo de Jesus. Há muitas pessoas dentro das igrejas que estão corrompidas, que não são crentes, mas estão perdidos. Há crentes genuínos e crentes falsos no meio da igreja. Aos que amam a Deus e os que buscam a sua própria glória. Tem aqueles que amam o seu próximo, mas também aqueles que amam a si mesmo. E estão interessados apenas na sua própria glória, na sua própria vontade. Há gente que trabalha com Deus e para Deus na igreja, e tem gente que trabalha contra Deus. No meio da igreja há joio e trigo. Nós não podemos ter uma imagem romantizada da igreja. Achar que todos aqueles que congregam numa determinada igreja, numa determinada comunidade, são todos crentes, são todos fiéis, são todos discípulos de Jesus. A gente sabe que não é bem assim. E nessa terceira carta de João, nós podemos ver aqui pelo menos 3 divisões. A primeira divisão está nos versículos 1 a 8, onde João vai encorajar Gaio, um dos líderes daquela igreja. Um homem fiel, obediente ao evangelho, e que João agora vai dar a ele alguns conselhos, vai dar algumas orientações quanto ao proceder na vida cristã. Em segundo lugar,
na segunda divisão está entre os versículos 9 e 11, onde João vai denunciar Diótrefes, um dos líderes, mas que está no caminho oposto de Gaio. Ou seja, um homem que não estava realmente fazendo a obra para a glória de Deus. E em terceiro lugar, João vai falar sobre Demétrio no versículo 12. Ele vai lançar mão desse exemplo, desse homem que era fiel, um discípulo leal. E a última parte dessa terceira carta, João vai fazer uma conclusão e uma saudação. A saudação aqui nessa terceira carta não aparece no início dela como nas demais cartas, mas aparece no seu final, conforme os versículos 13 a 15. E o versículo 1, João nos diz assim: o presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. O presbítero aqui é de fato o apóstolo João, ele é o autor dessa carta. João era um dos líderes da igreja daquela época. E ele então se intitula como presbítero. E ele direciona então essa carta para Gaio. Essa carta foi escrita direcionada para esse líder da igreja cristã chamado Gaio. E João diz: a quem eu amo na verdade. João tinha um amor, uma consideração em favor de Gaio. E nós aprendemos aqui que a verdade é a base para o amor entre os irmãos. Se nós queremos andar amando uns aos outros, se nós queremos nos comprometer uns com os outros, nós precisamos entender que a verdade é a base de tudo. Nós precisamos conhecer a verdade, precisamos descobrir a verdade, se apegar à verdade de Deus, para que nós então amemos uns aos outros. A religião não pode nos levar a amar uns aos outros. A família da fé supera os laços familiares, uma vez que é entre a família da fé que nós amamos de tal forma que a verdade está sendo revelada. Então, queridos, o que a religião não pode fazer, a verdade pode fazer por nós, que é nos conduzir ao amor entre os irmãos, nos levar a amar o nosso próximo. No verso 2, João continua: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João aqui no versículo 2, ele continua falando a respeito de Gaio. O amado aqui é esse homem, referência, um dos principais líderes da igreja daquela época, um homem que servia como modelo, como exemplo daquela época. E João faz então votos de prosperidade e saúde para ele. Havia um carinho, um amor de João em favor de Gaio. E João diz: assim como é próspera a tua alma, que você também seja próspero. Então o que nós temos aqui para observar no versículo 2 é que o João está se referindo a Gaio como um homem abençoado por Deus. Um homem que tem uma alma próspera, ou seja, um homem que ama a Deus, um homem que anda na verdade, um homem que conhece os princípios de Deus, um homem que não negocia a sua fé. Queridos, nós precisamos ser como Gaio, precisamos tomar como exemplo a vida de Gaio, para que o nosso proceder, a nossa vida, seja de fato para a glória de Deus. Será que nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Será que você tem andado na verdade a ponto de testemunhar da verdade para as pessoas que não conhecem a Jesus? As pessoas se sentem abençoadas através da sua vida. As pessoas ouvem a palavra de Jesus através de você. Você tem sido uma referência, uma bênção para as pessoas que lhe cercam. Queridos, e no verso 3, João continua: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. João está feliz, ele está contente pelo testemunho de Gaio. João, ele sabe que Gaio é um homem sério, um homem comprometido com a palavra de Deus. São homens como Gaio que nós precisamos nos nossos dias. São mulheres que sejam comprometidas com o evangelho, com a verdade de Deus. Homens que estão prontos para defender o evangelho.
homens que estão prontos para abrir mão dos seus privilégios, para pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus e viver o evangelho na prática. E João aqui no verso 3, ele começa a rasgar elogios em favor de Gaio. Ele está alegre pelo testemunho daqueles irmãos, não um testemunho qualquer, mas o testemunho da verdade de Deus, do evangelho de Cristo. E João, ele então destaca aqui como Gaio está andando na verdade e se comprometendo com ela. Queridos, eu e você precisamos andar na verdade. Precisamos amar a verdade de Deus acima de todas as coisas. Não podemos abrir mão da verdade de Deus. Não podemos abrir mão do evangelho. É o evangelho que pode abençoar e curar esse mundo. É o evangelho que pode dar sentido à vida das pessoas. Nós não podemos abrir mão de anunciar esse evangelho. Não podemos abrir mão de conhecer esse evangelho para que, ao testemunharmos dele, pessoas sejam abençoadas, edificadas. Que você continue sendo testemunho do evangelho. Que você continue sendo testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Que todos vejam em você a vida de Jesus. Que a vida do nosso Salvador transborde em você. Que você seja bênção. Que você seja referência para esse mundo. Que o seu coração esteja sempre ligado, conectado à vontade de Deus, aquilo que o Senhor tem para a sua caminhada. No verso 4, João diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. João aqui ele se refere a Gaio como seu filho. Provavelmente Gaio foi discipulado, Gaio ouviu do evangelho através da boca do apóstolo João. E João se tornou um exemplo, um modelo para ele. E aqui no verso 4, João está feliz, contente em saber que Gaio, seu filho na fé, está caminhando, andando na verdade. E João vai dizer que ele não tem maior alegria do que essa. E de fato, queridos, para um pastor, para um líder, para alguém que está à frente da igreja, a maior alegria de um líder, de um pastor, é de fato ver as ovelhas, os seus liderados andando na verdade, comprometidos com a palavra de Deus. Não há nada mais prazeroso do que ver pessoas amando ao Senhor Jesus acima de todas as coisas. E no verso 5, João continua: amado, prossegues fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. João ele está dizendo aqui que Gaio ele é fiel ao praticar o evangelho, em favor dos irmãos, para com os irmãos. E João diz sobre esse carinho, esse apego que Gaio tem em favor dos seus irmãos da fé, aqueles que caminham com ele. Gaio se esforça para abençoar essas pessoas. Gaio está à disposição desses irmãos, sendo bênção na vida deles. E Gaio, conforme as palavras do apóstolo João, ele não apenas faz isso com seriedade para com os da família da fé, mas também com os estrangeiros, aqueles que vieram de outras culturas, de outros povos e que começaram a fazer parte do povo de Deus, da igreja cristã naqueles dias. E João não faz acepção de pessoas. Gaio também não é aquele homem líder de uma igreja que faz acepção de pessoas. Pelo contrário, assim como ele está pronto para abençoar aqueles que são da sua nacionalidade, ele também está pronto para abençoar aqueles que não são. João está comprometido em abençoar todas as pessoas. Queridos, é importante nós elogiarmos uns aos outros. Nós podemos aprender isso daqui nessa terceira carta. João, ele não mede esforços para elogiar o amado irmão Gaio. E nós devemos também fazer o mesmo. Nós devemos elogiar uns aos outros. Elogiar não para que o outro se sinta vangloriado, mas para que o outro se sinta bem, alegre, contente e permaneça nesta jornada, nesta caminhada, obedecendo a Deus fielmente. Por isso que é necessário nós elogiarmos.
com esse propósito, com essa finalidade de trazer perseverança, coragem, ousadia, consistência para aqueles que já estão no caminho do Senhor. Será que você tem elogiado as pessoas que lhe cercam, os seus irmãos, o seu próximo? Será que você tem aberto a sua boca para trazer bênção para a vida das pessoas? Você tem realmente destacado as qualidades, as virtudes das pessoas, não com o intuito de colocá-las para cima, acima do próprio Deus, mas de fato ensiná-las de que através dos elogios elas podem permanecer firmes e caminhando na presença do Senhor? Esse é o propósito maior dos elogios, que nós possamos permanecer nele, que nós sejamos bênção na vida dos outros, que nós possamos tomar como exemplo do nosso viver a vida de Gaio, esse homem fiel, obediente ao Evangelho. Queridos, o que nos faz homens e mulheres de exemplo, o que nos faz homens e mulheres tementes, fiéis, não é aquilo que nós podemos revelar através da nossa boca, mas de fato aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. À medida que você coloca o Evangelho em prática, você se torna um exemplo, modelo. À medida que você abre mão dos seus prazeres e começa a viver o Evangelho de Cristo, a obedecer a Jesus Cristo, a sua vida realmente se torna algo especial, marcante, que vai abençoar muitas pessoas, que vai marcar a vida de muita gente. Que em nome de Jesus, que você seja bênção, que o seu testemunho não seja apenas de palavras, mas também de ação, que as suas atitudes possam repercutir a glória de Deus no seu viver e na vida de todas as pessoas que convivem com você. Que você continue sendo uma bênção, que você continue sendo fiel ao Evangelho, que você continue amando a Deus acima de todas as coisas e que o seu coração continue sendo guiado e conduzido pelas Escrituras, pela verdade de Deus, que é o alimento da nossa alma, que é aquilo que sustenta os nossos passos. Que Deus lhe abençoe, que você tenha uma noite abençoada, que Deus guarde o seu coração e o livre de todo mal. Vamos orar, vamos encerrar o nosso estudo bíblico e, se Deus permitir, na próxima semana nós continuaremos o estudo da terceira carta do apóstolo João, dando assim conclusão, desfecho à série A Segurança do Cristão. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pela Tua palavra, que é a verdade. Palavra essa que alimenta o nosso coração, que nos inspira, que nos edifica, que nos fortalece. Ó Deus, continue nos abençoando em todo o tempo. Que nós sejamos bênção nas Tuas mãos. Que nós possamos andar sempre na verdade, testemunhar da Tua palavra, ó Deus, e marcar a vida das pessoas. Usa-nos com poder, usa-nos com autoridade, hoje e sempre. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham uma excelente noite e, se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos juntos nesse mesmo horário. Deus abençoe e até logo.